De volta já aqui com Bem Assim, agora para a gente fechar o nosso programa, pessoal, vamos falar sobre alimentação e saúde infantil. Esse tema, ele realmente, assim, sempre está cercado de muitas dúvidas, principalmente para os papais e mamães. E aí nós vamos conversar sobre isso agora aqui no estúdio com a pediatra Roberta Pessoa. Doutora Roberta, seja muito bem-vinda. Obrigada pela sua presença. Obrigada, bom dia. Bom dia. Vamos lá falar sobre esse assunto? É um assunto temido até, né? Assim, quando a gente coloca esse tema. Alimentação e saúde infantil. Tá ligado? Tem tudo a ver? Com certeza, tudo a ver, né? É a fase de maior desenvolvimento da criança, principalmente os 2 primeiros anos de vida. Sim. Então, a gente tem que encaixar realmente tudo para que essa criança tenha um crescimento e desenvolvimento saudável, ok, né? Certo. Muitos papais e muitas mamães acabam querendo e cobrando, né, que os seus filhos eles tenham uma boa alimentação, mas nem sempre eles mesmos conseguem ter essa boa alimentação em casa. Isso acaba sendo um problema, doutora? Com certeza, né? As crianças, elas comem principalmente por familiaridade, que a gente chama. É o quê? O exemplo, né? O pai, o cuidador, no geral, é o exemplo ali para aquela criança. Então, como é que você vai ter uma criança que come saudável se você não come saudável? Às vezes eu recebo até no consultório pai e mãe que diz: não, meu filho não come açúcar, só come coisas boas, poucos industrializados. Mas eu não, como qualquer coisa, mas ele come bem. Só que isso vai durar pouco tempo. Sim. Isso vai durar no máximo ali 1 ano, 1 ano e meio. Depois eles vão aprender a comer o que eles veem em casa. Então, assim, a família, o pai e a mãe são os exemplos principais. A gente tem que começar pela organização familiar, na verdade. Certo. Muito se fala quando a gente, né, assim, toca nesse ponto da alimentação infantil, na introdução alimentar. Sim. Aí eu acabo perguntando, né? Realmente funciona? É algo que dá certo? Então, eu vejo que os pais ficam muito ansiosos, né? Isso, Quando já está perto de fazer 6 meses, eles já estão nervosos, querendo introduzir alguma coisa. E às vezes essa introdução não é assim tão fácil, né? Cada um tem o seu tempo, é o desenvolvimento ali daquela criança, é uma coisa nova. Por exemplo, ela está só na fase de tomar leite, só líquido, de repente se depara com uma consistência diferente, um sabor diferente, um cheiro diferente. Então é uma fase que é um processo. Tem uns que aceitam de cara super bem, comem, tem outros que são com o tempo mesmo. E eu vejo que elas ficam muito ansiosas. Sim. Ah, doutora, não está comendo. Um mês depois, não come nada. Mas é um processo, tá? O que a gente fala, por isso que a gente fala tanto de persistência do mesmo alimento. Sim. Quando a gente fala, não come fruta, certo? Não comeu mamão. Então, são 10 vezes o mamão para ofertar para essa criança ir criando o hábito e conseguir comer o alimento. Desde a gestação, já tem algum estudo que fala que ali acaba, de alguma forma, influenciando na alimentação, né, e na saúde dessa criança? Sim, exatamente. Hoje já tem vários estudos falando justamente sobre isso, né? O que é que a gente preza tanto? Que os pais, eles têm que se programar, né, para ter um filho. Então, desde a gestação, a alimentação da mãe já influencia. Pelo líquido amniótico, já sabe que já tem, eles já conseguem sentir aquele sabor. E na lactação também. Então, a mãe que come saudável, a introdução alimentar vai ser mais fácil, porque eles já conhecem aquele sabor através do líquido amniótico e do leite materno. Então, se, né, dali durante a gestação, essa mãe ela se alimentou bem, a introdução alimentar ela também vai ser mais tranquila. Vai ser mais fácil. Muitas mamães acabam desistindo da introdução alimentar, né? E isso acaba sendo um problema lá na frente, doutora? Com certeza, né? A gente tem que entender também assim, por exemplo, quando a mãe chega no consultório e diz: meu filho não come, né? Não come de jeito nenhum. A gente tem que entender o que é o não come, porque só 25% disso realmente tem alguma dificuldade alimentar. Os outros 75% é porque a criança come pouco, ou porque não come o que a mãe quer e o pai quer, não raspa o prato. E não é isso, né? A gente tem que entender também que os filhos têm uns sinais de fome e saciedade e respeitar esse processo, tá? Então elas ficam muito ansiosas. Eu acho que o que atrapalha mais às vezes é a ansiedade dos pais, na vontade de ver comendo tudo. Ah, e aí a gente tá aqui, né, vamos lá, em casa, final de semana, né, hoje segunda, a gente acabou de passar aí pelo final de semana. Muitos papais ali acabam, né, fazendo as suas, enfim, estripulices alimentares, né, se jogam mesmo, aproveitam. E aí a criança fica ali: eu também quero, papai. Não, mas você não pode. Imagine. E aí, doutora? E aí não tem jeito, é muito difícil a gente comer uma coisa errada e dar uma coisa boa. Não, não vai. Eles vão querer comer o que você come, não tem jeito, isso é notório.
Você pode ver que uma família come errado, o filho come errado. Né? Um tema que a gente está muito assim alta também é a obesidade e sobrepeso, porque vem disso aí. A gente está vendo muito a obesidade e sobrepeso, me desculpe lhe interromper, mas nas crianças. Demais. E isso é um problema. Isso é preocupante, porque antigamente a gente achava o quê? Que a obesidade, né, só ia trazer problemas no futuro. E a gente vê não, que na criança obesa hoje já tem problemas, né? Já tem problema de dislipidemia, já tem problema de diabetes, já tem problema de hipertensão. Então é uma coisa que às vezes a gente diz, é gordinho, é bonitinho, é lindo, né? Uma criança gordinha, mas a gente não sabe o que é que está ali por trás disso. Gente, olha, é um universo, na verdade, né? A alimentação é um universo. Quando a gente fala, quais que são as principais dicas, então, que ficam para quem está nos acompanhando, para você que é responsável, papai, mamãe, quando a gente fala de alimentação e saúde infantil? Isso, que a gente, né, na fase de introdução, que as mães tentem ser mais tranquilas possíveis, que elas tenham uma boa alimentação para ser exemplo para os seus filhos. Tentem fazer, pelo menos, eu sei que hoje em dia é muito corrido, a gente trabalha demais, mas pelo menos uma refeição do dia ser feita com a criança, que seja o almoço ou seja o jantar. Evite tablets, telefone, que elas sintam o que está comendo, né? Tem o prazer da alimentação. Certo. Então, basicamente é isso, acho que para começar. Aproveitando só esse gancho da questão das telas, Sim. É um problema, doutora, se alimentar a criança, no caso, com essas telas, a atenção ela fica dispersa? Total, né? Você está ali assistindo, então você não está prestando atenção no que você está comendo. Você não está vendo o que é que você está comendo, você não está sabendo a quantidade que você está comendo. Então, assim, é totalmente desaconselhável. Porque a gente vê muitos papais e mamães, infelizmente, colocando as telas para meio que fazer as crianças comerem. Exatamente, aí é um processo inverso, né? E que não dá certo. A gente quer que a alimentação seja prazerosa, que você saiba o que você está comendo, que você tenha prazer de comer. Ótimo. E assim, meu filho tem dificuldade de comer, meu filho está com esse problema, o melhor sempre é buscar profissionais, com né? Com certeza. Às vezes a gente precisa trabalhar de forma multidisciplinar também, né? Nas dificuldades alimentares, onde entra a seletividade alimentar, a fobia alimentar, né? O apetite reduzido. A gente precisa de uma intervenção de psicóloga, de fono, de TO, enfim. Então, gente, busque ajuda. A gente sempre gosta de falar isso bem assim. A gente sempre aconselha isso, mas busque ajuda profissional. É o melhor caminho aí para te ajudar se você tiver com esse problema, não é? Com o seu filho, com a sua criança. Doutora Roberta, contatos, redes sociais, por favor, fique à vontade. Então, eu atendo, né? Faço consultório no Le Monde. Minha rede social é Doutora Roberta Pessoa. Lá eu tento transmitir isso, sobre hábitos de vida saudável mesmo. Estou sempre conversando sobre atividade física na criança, sobre alimentação, sobre a rotina da família, como é importante ser saudável para aquela criança. Muito bem, doutora Roberta Pessoa aqui junto com a gente para falar um pouquinho sobre alimentação e saúde infantil. Obrigada. Obrigada, parabéns pelo seu trabalho. Linda. Obrigada. Olha só, agora sim, nós vamos ficando por aqui. Muito obrigada a você que ficou juntinho com a gente nesta segunda, neste começo de semana. Amanhã eu te espero. A partir das 9 tem mais programa Bem Assim aqui na telinha da TV Mar. Beijo, tchau, tchau. Programa Bem Assim. Oferecimento: Mercado das Artes 31. O melhor de Alagoas em um só lugar.